Então, Paulo diz, em Creta havia falsos líderes ensinando doutrinas falsas. E Paulo diz aqui no texto, principalmente os judaizantes. Esses judaizantes, eles diziam, o evangelho é maravilhoso. O que Cristo fez é maravilhoso. É o que você deve seguir. Mas você não deve abandonar a lei cerimonial do Velho Testamento. A lei cerimonial, não é, do Velho Testamento fala sobre muitas coisas que eram puras e impuras, porque ela queria expressar o poder de contaminação do pecado. Então havia muitos alimentos que eram impuros. Então Deus disse, não coma carne de porco. Assim era no Velho Testamento. Aquilo era uma lei cerimonial, para quê? Para expressar que quando Deus proíbe algo, aquilo tem um poder contaminador, e que não é porque carne de porco é gostoso, e nós sabemos que não é? Que é lícito, ou que você deve fazer tudo aquilo que agrada aos seus paladares. A lei cerimonial nos ensina que o pecado contamina, nos torna impuros. Então ela fala sobre alimentos que não devem ser comidos, coisas que não devem ser tocadas. Não toque no leproso, porque a lepra é um símbolo do pecado. Ela destrói o homem. Você vê, a lepra destrói o corpo do homem de uma maneira terrível, desfigurante. Deus queria durante toda aquela aliança mostrar, é assim que o pecado faz na alma humana. Então havia muitas leis cerimoniais de purificação. Lavar a mão 7 vezes. Essas leis cerimoniais apontavam para o pecado e apontavam para aquilo que Cristo ia fazer para nos purificar. E esses homens lá em Creta, esses falsos líderes, que Paulo disse que deviam ser silenciados, estavam ensinando que essas leis cerimoniais, como a circuncisão, como não comer determinados alimentos impuros, como não tocar coisas impuras, como dias especiais, o sábado, por exemplo, deviam ser guardados, porque senão você não seria tudo aquilo que Deus quer que você seja. Isso é uma heresia. Isso é dizer que a obra de Cristo não é completa. Então eles diziam, se você comer carne de porco, você vai ficar impuro. Mas aquilo era só um símbolo. Essas eram as fábulas judaicas. Era a doutrina daqueles que eram da circuncisão. Era uma heresia que estava sendo ensinada em Creta. Então Paulo falou para Tito, cale esses homens. Essas doutrinas das leis cerimoniais apontavam para a realidade de como o pecado contamina um homem e de como ele pode ser santo em Cristo, pelo sangue de Cristo, e que Cristo cumpriu toda a exigência da lei para que nós fôssemos puros. Então o apóstolo Paulo diz, tudo é puro para os que são puros. Ele fala a mesma coisa lá para Timóteo, a carne de porco não vai tornar você impuro, ela não vai contaminar você. É a mesma coisa que Jesus ensinou, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, porque Jesus teve que se deparar com essa mesma coisa, esses rituais de purificação. Paulo está dizendo, você pode comer o porco, o tocinho, o presunto no pão, não é? Aí em Creta, esses homens estão errados, você não vai ficar impuro. O que acontecia? Aquelas doutrinas falsas faziam as pessoas ficarem cheias de culpa, ou com medo, sem confiar no que Cristo tinha feito. Para Timóteo, Paulo disse, todo alimento é puro, se você der graças a Deus por ele, porque tudo que Deus criou é puro. O porco não é impuro, ele era um símbolo daquilo que o pecado é. Agora, é óbvio que Paulo nem estão falando sobre o que é mais saudável para o corpo físico, não é? Comer torresmo. Ele diz, você não vai ficar contaminado, porque tudo é puro para os que são puros. Você pode agora comer essas coisas,
Você não vai ficar impuro porque não se circuncidou, não vai ficar impuro porque não guardou o sábado. Tudo que Deus criou, com ações de graça, você pode desfrutar de tudo que Ele criou para você comer. Essas doutrinas são falsas. Vocês podem comer sem peso nas consciências, porque tudo é puro para vocês, que foram purificados por Cristo, que vivem uma vida para Ele agora, que em seus novos corações vivem em santidade para com Ele, que não estão contaminados pelo pecado, pelo poder do Espírito Santo. Essas coisas, essas cerimônias externas não podem contaminar vocês, se vocês tocarem nessas coisas. E Paulo continua, no versículo 15, mas para os que não são puros, até aquilo que é puro se torna uma contaminação. Ou seja, para essas pessoas que ensinam essas doutrinas falsas que corrompem o Evangelho, mesmo aquilo que eles acham que não é impuro, quando eles tocam fica impuro, porque tudo que eles fazem é impuro, a pregação deles é impura, tudo que eles fazem, tudo que eles tocam, por mais santo que pudesse ser, se torna impuro, porque seus corações estão cheios de mentiras e falsidades. É sobre isso que Paulo está falando, sobre pessoas que ensinavam que as doutrinas, que as cerimônias, as doutrinas, as leis cerimoniais de purificação do Velho Testamento ainda tinham que ser colocadas em prática, que aquelas pessoas deviam se circuncidar, o que a Bíblia diz é que isso, e isso é verdade, contaminava todas as pessoas com uma visão errada do Evangelho. O apóstolo Pedro um dia estava lá com os gentios comendo lá o seu porco, seu sanduíche de presunto, o seu torresmo. A Bíblia diz até chegar uma parte dessas pessoas que ensinavam essas doutrinas que Paulo está combatendo, e que ele disse ser doutrinas de demônios. A Bíblia diz que Pedro lá comendo o seu sanduíche de presunto, quando viu aquelas pessoas, cuspiu, jogou fora, saiu de perto da mesa e fingiu que não comeu nada daquilo, porque aquelas pessoas achavam que ele se tornaria impuro por estar comendo aquilo, com os gentios. Então o que o apóstolo Paulo fez? Da mesma maneira que ele mandou essa carta para Tito, falou com Timóteo, ele foi lá, a Bíblia diz, e resistiu Pedro na cara, e diz, o que você faz, o que você fez, de quando essas pessoas chegaram, se afastar, você tinha que calar eles, e não dar razão com a sua atitude para a falsa doutrina que eles pregam. Você influenciou as pessoas para o mal, até Barnabé entrou na sua. Pedro sabia que comer aquilo não tornava ele impuro. Ele sabia que para quem é puro, quem está limpo, numa comunhão com Deus, o que ele estava comendo não o contaminaria. Que aquelas leis cerimoniais do Velho Testamento tinham ficado para trás. Então, especialmente, estavam ensinando muitas doutrinas falsas em Creta. Mas Paulo diz especialmente os da circuncisão, que ensinam fábulas judaicas. Então, ele está combatendo isso, e ele está chamando Tito como pastor a lutar pela verdade de Deus, a verdade que pode manter as pessoas numa vida santa e pura diante de Deus, e que vê toda a doutrina falsa como a porta para o desvio disso. Então, nosso dever é calar aqueles que pregam qualquer coisa que desvia as pessoas da simplicidade do Evangelho, que foi revelada a nós em Cristo, através dos apóstolos.